Olá, bem-vindos ao podcast Questões da Ordem Concursos. Hoje vamos falar do Estatuto da OAB, Lei Federal 8906 de 1994, especificamente sobre o artigo 31, 32 e 33 da Ética do Advogado. Artigo 31. O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe da advocacia. Comentamos. Acerca do tema, tome nota de alguns preceitos do SED. O advogado deve ter consciência de que o direito é um meio de mitigar as desigualdades para o encontro de soluções justas e que a lei é um instrumento para garantir a igualdade de todos. É defeso ao advogado expor os fatos em juízo ou na via administrativa, faseando deliberadamente a verdade e utilizando de má-fé. É vedado o oferecimento de serviços profissionais que implique, direta ou indiretamente, angariar ou captar clientela. O advogado deve informar o cliente de modo claro e inequívoco quanto a eventuais riscos da sua pretensão e das consequências que poderão advir da demanda. Deve igualmente denunciar, desde logo, a quem lhe solicite parecer ou patrocínio qualquer circunstâncias que possa influir na resolução de submeter-lhe a consulta ou confiar-lhe a causa. E o advogado tem o dever de guardar sigilo dos fatos de que tome conhecimento no exercício da profissão, observando as exceções legais. Parágrafo 1º. O advogado, no exercício da profissão, deve manter independência em qualquer circunstância. Parágrafo 2º. Nenhum receio de desagradar a magistrado ou a qualquer autoridade, nem de incorrer em impopularidade, deve deter o advogado no exercício da profissão. Artigo 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria. Comentamos. Segundo o SED, é dever do advogado, dentre outros, desaconselhar lides temerárias a partir de um juízo preliminar de viabilidade jurídica. No mesmo sentido, verifica-se que a conduta dos interessados no processo disciplinar que se revele temerária ou caracterize a intenção de alterar a verdade dos fatos, assim como a interposição de recursos com intuito manifestadamente protelatório, contrariam os princípios do SED, sujeitando aos responsáveis a correspondente sanção. Artigo 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. Parágrafo único. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a comunidade, o cliente ou outro profissional e ainda a publicidade, a recusa do patrocínio, o dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares. Continue acompanhando os próximos artigos aqui no podcast do canal Questões da Ordem Concursos. Não deixem de conhecer o nosso canal também no YouTube.